É um prazer imenso estar com vocês, iniciando Conversando com o Inconsciente. Meu nome é Gerardo Campana, sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal. Atuo nessa área médica e psicoterapêutica há aproximadamente 39 anos. Como psiquiatra, um pouco mais. Minha formação de origem na psicoterapia foi a analítica, a qual eu devo as bases do meu trabalho. E depois comecei a enveredar pelos rumos do trabalho mais direto com o inconsciente, aprendendo a metodologia da psicologia transpessoal e fazendo treinamento, principalmente na área de regressão de memória, dissociação da consciência e estados diferenciados de transe. De forma que hoje eu trabalho dentro desse aspecto e atuando de forma talvez mais direta com o inconsciente. Então, quero em primeiro lugar agradecer ao honroso convite que me foi formulado pelo Márcio, da Raio Brasil Espírita, através da qual nós estaremos regularmente conversando com o inconsciente. O inconsciente, ele, de forma assim mais metodológica, aqui no Ocidente, ele começou a ser estudado por Freud. Antes era matéria de especulação filosófica dos filósofos, né? E lá para o lado do Oriente era utilizada uma outra metodologia investigativa a respeito dos meandros da mente. Então lá no inconsciente há muito material já, mas foi obtido de uma forma diferente daquela que nós obtivemos aqui no Ocidente, mas ambas muito válidas, tanto que desde a década de 60 vem havendo uma imbricação das psicologias do Oriente com as do Ocidente, tanto assim que, por exemplo, num dos ramos mais recentes da psicoterapia, da psicologia, que é o TCC, a terapia cognitiva comportamental, muito material da yoga, material das filosofias e das práticas orientais foram adaptadas para o treinamento, né, da mente pela TCC, terapia cognitiva comportamental. Então, o inconsciente, eu poderia dizer que continua sendo um mistério. Se a gente já foi à Lua, óbvio, não conhecemos inteiramente a Lua, mas já vasculhamos, tanto por termos ido lá, como por satélites ou veículos não tripulados, conhecemos já um bocadinho bem da Lua. Talvez conheçamos menos as profundezas dos nossos oceanos, mas a gente conhece ainda muito pouco a respeito da nossa própria mente, ou seja, de nós mesmos. Tanto que a maioria de nós, a maioria da população, vive uma vida basicamente manobrada pelos padrões do inconsciente, sem ter disso a menor consciência, e se julgando e até acreditando incapaz de fazer frente àquilo que sente, àquilo que pensa, aquilo que as mobiliza em determinadas ações e em determinados comportamentos, né? E tudo isso por quê? Porque conhecemos muito pouco a respeito do inconsciente. É verdade que a gente conhece um pouco mais desde Freud para cá, né? A bem da verdade, podemos afirmar isso. Conhecemos um pouco mais. Mas o universo que a gente ainda precisa desvendar é imenso, é enorme. A gente não tem nem ideia direito de todos os meandros do nosso inconsciente, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo,
a gente de um tempo para cá, de um tempo que eu digo de Freud para cá, é que a gente percebe a existência de uma segunda consciência, uma consciência que não é consciente. Então nós temos a consciência de vigília, que é o ego, né, a parte consciente e racional, e temos uma outra que não é consciente. Né? E essa outra, ela pode estabelecer padrões, diretrizes e comandos que se sobrepõem à consciente, ou seja, domina o ego. Né? A gente vê isso, por exemplo, em Freud, nos estudos dele com Ana O, junto com Breuer, utilizando a hipnose, onde ele percebeu a existência dessa outra consciência, que é o inconsciente. E esse inconsciente estabelecendo um padrão de comportamento que fazia com que a Ana O sofresse, mas que na verdade era uma defesa em relação a uma situação traumática ocorrida na infância, da qual ela não se recordava mais, e no nível consciente ela não tinha a menor percepção dessa engrenagem. Né? E Freud conseguiu perceber isso, junto com Breuer, utilizando os recursos da hipnose. Né? Mas ele não ficou com a hipnose porque, primeiro, ele não era um bom hipnotizador, né? Ele levava muito tempo para colocar uma pessoa em transe. Aliás, naquela época, na época dele, do Freud, se levava cerca de 20 a 40 minutos para colocar uma pessoa em transe, enquanto que hoje a gente pode colocar uma pessoa em transe com 2, 3 minutos, né? Pelo menos uma boa parte das pessoas. Algumas não, precisam de mais tempo, e outras, né, é bem mais difícil de entrarem em transe. Não é porque não possam, não é porque há resistência natural lá dentro da pessoa que impedem a permissão inconsciente para entrar em transe. Então ele percebeu a existência dessa outra consciência, né, que é o inconsciente, e ele foi formulando a primeira tópica, né, o consciente, subconsciente, inconsciente, e depois a segunda tópica com id, ego e superego. Né? Id, ego e superego, onde as questões do consciente e do inconsciente estão inseridas, e estabeleceu, digamos, as bases teóricas para o trabalho clínico da psicanálise daí por diante. E a metodologia da associação de ideias para que o inconsciente emergisse, né, através da fala, a fala contínua e sem censura de tudo aquilo que viesse à mente. Hoje a gente possui outros recursos, né, mais, digamos, mais pragmáticos, mais diretos para investigar o inconsciente. Isso não significa que a resistência ou as resistências da pessoa não deixam de funcionar quando elas estão em transe. Continuam funcionando também, e às vezes até de maneira muito forte, né? Porque as resistências, elas não têm outro papel senão defender o indivíduo de qualquer coisa que possa ameaçar o estado de conforto dele, ou seja, qualquer coisa que cause desconforto, né? E perceber algo desagradável, algo incômodo, algo que no nível consciente não gostaríamos de perceber, causa incômodo. Então as resistências, elas funcionam mesmo no estado de transe, porém de uma forma, às vezes, ou muitas vezes, bem mais atenuada do que no estado da vigília racional, né? Inclusive porque nós utilizamos muito a racionalidade, sem disso termos consciência, porque é através de outra área que esses mecanismos agem, de outra área da nossa mente, para manter o que está no inconsciente lá dentro, para que não venha à tona, obviamente. Né? Então, o inconsciente é esse grande ainda mistério. Mas é possível investigá-lo?
Claro que é, né? Claro que é. E a gente vê como tem avançado essas pesquisas, né? No campo da investigação do psiquismo, levando-nos, né, a conquistas cada vez maiores no sentido de poder ajudar as pessoas a, tomando consciência daquilo que origina o seu sofrimento de agora, a resolvê-lo, a solucioná-lo, né? Então, hoje estamos muito melhor, obviamente, do que no tempo do Freud, né? Mas temos que agradecer a ele porque ele foi o grande bandeirante que abriu esse caminho para que nós pudéssemos ir avançando adiante nas pesquisas com relação à nossa estrutura mental, à nossa mente. Então, aquilo da outra consciência foi muito importante, né? Perceber que há um outro nível de pensar, há um outro nível de decisão no nosso interior. E esse nível de decisão, ele pode interferir sobre a camada consciente, levando-nos a comportamentos, a reações, a padrões de pensamento que muitas vezes já não nos são mais adequados, agradáveis e dos quais já gostaríamos de nos libertar, mas apesar dessa vontade, continuamos a repeti-los. E por que é que repetimos? Porque o alicerce desses padrões não estão na área consciente, mas nas camadas ou nas dimensões do inconsciente podem remontar a histórias que vão ou se iniciaram lá na nossa infância, na vida intrauterina, ou até anterior a isso, porque através do trabalho com estados não comuns de consciência, a gente percebe que a consciência ela utiliza o cérebro, mas ela não é resultado do funcionamento cerebral, né? A consciência utiliza o corpo, mas ela não é fruto do metabolismo ou das funções corpóreas. A consciência ela vai além disso, a mente vai além do cérebro. E pesquisas recentes têm cada vez mais evidenciado isso, tanto que já se fala a respeito de uma medicina da mente não localizada, de uma psicologia da mente não localizada, que seria exatamente a psicologia transpessoal, né? Porque transcende o ego, transcende o cérebro, né? E diz respeito àquilo que é o sagrado, diz respeito àquilo que é o transcendente, que se confunde com o próprio inconsciente, né? Então não é só o transcendente que se confunde com o inconsciente. O imaginário também. O imaginário onírico se confunde com o inconsciente, né? Por isso que muitos ainda, mesmo no campo da pesquisa, tendem a afirmar que aquilo que se vem descobrindo não tem a ver realmente com essa dimensão extensa do inconsciente ou a configuração do inconsciente com o transcendente, mas sim com o campo do imaginário do ser humano. Tudo bem, é uma forma de pensar e a gente sabe que ciência ela avança através das controvérsias, não é? Uma teoria científica ela ela é respeitável quando ela pode ser contestada, ela pode ser refutada, ela pode ser pesquisada, porque é assim que a ciência vai avançando, né? Então a gente não pode estabelecer no campo do pensamento científico dogmas. A gente pode ter uma estrutura de trabalho, né, mas observar aquilo que a nossa própria experiência vai nos mostrando, as nossas pesquisas pessoais vão mostrando, e as pesquisas, de uma forma geral, no campo científico, nessa nossa área, vão mostrando também, né?
Mas, como eu estava falando, o inconsciente, né, sendo muito vasto, é muito importante que a gente tenha em mente algumas das regras de funcionamento dele, né, para que a gente consiga atuar não somente conosco mesmos, mas também podermos ajudar outras pessoas. Então, uma regra muito importante relacionada com o inconsciente, né, que se você não sabia, vai ficar sabendo agora, é que o inconsciente não conhece o não. O inconsciente, para ele, o não, né, é quase como se fosse o sim ao quadrado. É só você lembrar que quando você diz eu não quero pensar isso, você já está pensando e aquele pensamento parece se fortalecer e se repetir ainda mais. Então, o inconsciente não conhece o não. Se você quer trabalhar com o inconsciente e aprender a modificar a estrutura mental que está lhe incomodando, você precisa ter essa noção para poder desenvolver acolhimento por aquilo que você pensa e você imagina. Mas aí você pode dizer, mas o que eu penso e imagino é muito ruim, me incomoda. Mas o início tem que ser por aí, porque quanto mais você diz, não quero pensar isso, você energiza a fonte de onde aquela imaginação está vindo, a origem daquele pensamento. Ou seja, você alimenta com mais energia. Quando você acolhe, você não energiza. E aquilo que veio de dentro de você, quando volta com a mesma cota de energia ou com um pouco menos, porque você não energizou. Como é que a gente energiza um pensamento? Ou por gostar dele, aí a gente dá força, mas mesmo assim ele não fica na mente por muito tempo, ele sai, né? Ou a gente energiza por rejeitá-lo, por se incomodar, por sentir raiva, por estarmos pensando aquilo, né? E esse aí faz com que ele fique mais tempo, faz com que ele fique mais forte e se repita muito mais. Então isso é fundamental no trabalho de reeducação da mente. Outra coisa, inconsciente não conhece esse tempo linear, como nós o conhecemos, ou seja, como passado, presente e futuro. A forma como as memórias elas se conectam não parece ter relação com o tempo linear, mas sim com a emoção que as caracteriza. É como se, pela emoção ou pelo tipo de mandato mental conectado com uma emoção, né, grupos de eventos emocionais, mentais, no inconsciente se conectam, formando uma determinada constelação ou um colar de pérolas, que são as coex que o Groff falou, né? As coex. E para que a gente, por exemplo, possa trabalhar com isso, a gente precisa primeiro aquietar a mente, parar a guerra mental, centrar a mente. Eu estou falando isso o trabalho pessoal, conosco mesmo, né? Mas, por exemplo, no trabalho de psicoterapia, a pessoa até em ebulição pode ajudar no próprio trabalho, porque a efervescência, aquilo que ela está sentindo, pode se utilizar como ponto de partida para chegar à origem daquele processo. Boa parte das vezes funciona e ajuda bastante. Mas no nosso trabalho pessoal com a mente, a gente precisa primeiro aprender a aquietar, acalmar a mente, né? Porque esse turbilhão da nossa mente no cotidiano, pensando nisso, pensando naquilo, pensando no passado, pensando no futuro, né? Tentando resolver muitas vezes coisas irresolvíveis e tentando controlar o incontrolável, né? Na maioria das vezes só tem um propósito, né?
manter o inconsciente inconsciente, formar um tamponamento mental, né, para que o inconsciente não extravase, manter o que está lá dentro oculto. Né? Ou seja, fazer com que o ego permaneça no campo do torvelinho, do redemoinho, né, e da superfície, para não estabelecer uma conexão com os campos mais profundos, porque geralmente, e aí é outra coisa importante, o sofrimento de superfície normalmente não é o verdadeiro sofrimento. O sofrimento de superfície, aquele que a gente considera o nosso sofrimento, né, geralmente está escondendo um outro. Por trás dele está o verdadeiro sofrimento. Então, se eu consigo aquietar a mente, eu vou perceber o que é que está por trás daquilo. Né? E às vezes não é agradável aquilo que eu percebo, né? Porque eu vou ter que assumir responsabilidade por algumas coisas que eu nem tinha consciência que existiam, né, no meu subconsciente ou lá no meu inconsciente. Então, o inconsciente é esse universo imenso, convidando-nos a conhecê-lo. E nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso, e seria interessante que vocês gradativamente fossem mandando também seus questionamentos, suas perguntas, né, suas dúvidas, para que possamos interagir respondendo-as. Assim como poderemos ter também aqui pessoas convidadas que nos ajudarão nessa reflexão a respeito do inconsciente, para que a gente se aprofunde nessa senda e possamos, em percebendo as camadas do nosso inconsciente, ir aprendendo a fazer as integrações necessárias, né, para que nos tornemos mais lúcidos. Porque a lucidez é quando a gente consegue perceber melhor como funcionamos. A gente consegue, talvez, até perceber melhor o funcionamento dos outros, o funcionamento social, e fazermos grandes elucubrações sobre isso. Mas quando voltamos o holofote, a lente, para a nossa intimidade, e aí às vezes dá um tilt e a gente não avança muito, né? Porque há uma resistência em nossa intimidade a esse aprofundamento. Mas vale lembrar aquilo que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquela pergunta que Allan Kardec formulou aos espíritos: qual o melhor meio mais eficaz para suplantarmos as nossas tendências ao mal ou nos melhorarmos? A pergunta não está exatamente assim, né? Mas é mais ou menos essa pergunta. E aí os espíritos, que talvez até tenha sido Santo Agostinho, porque na sequência vem, né, um texto de Santo Agostinho, e Santo Agostinho, nos seus livros em Confissões, ele fala do esforço dele para se perceber. Então o Espírito respondeu que o meio mais eficaz, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é o autoconhecimento. Então o convite de Conversando com o Inconsciente é esse: para que nos conheçamos para a gente poder conquistar uma forma de viver mais saudável, mais tranquila, mais suave, mais alegre, mais solidária, mais acolhedora, em primeiro lugar com a gente mesmo e depois com aqueles com quem nós convivemos e compartilhamos a nossa vida, e por extensão, através desse aprendizado, com toda a humanidade. Então, um abraço para todos e até a próxima.